Estamos de volta com o Band Cidade e o prefeito de São Bento do Sapucaí, Ildefonso Mendes, do PSDB, deve retomar o comando da prefeitura nos próximos dias. Ontem à tarde, o Tribunal de Justiça do Estado reverteu a cassação feita pela Câmara Municipal. Foi unanimidade. Em novembro do ano passado, a Câmara aprovou por 8-1 o afastamento do prefeito. Ele foi acusado de atraso no repasse de verbas para a Câmara, de não responder requerimentos dos vereadores e de quebra de decoro por declarações contra um vereador. Nos últimos 5 meses, a prefeitura foi comandada pelo vice Ronaldo Venâncio, do PV. E o Ildefonso Mendes aguarda agora a publicação da decisão no Diário Oficial da União. Seguimos com política. Acontece neste momento em Brasília a sessão no plenário do Senado que vota a favor ou contra o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ela pode ser afastada. Para falar sobre esse processo, eu recebo aqui no estúdio o advogado Luiz Eduardo de Moura. Muito obrigado, doutor, pela presença. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Luiz Eduardo, essa situação no Senado agora, a população se pergunta muito. Ontem quase que se para o processo, depois não se para. Hoje, o resultado dessa votação vai ser cumprido? Ou seja, ou a presidente continua ou ela é afastada? Na realidade, essa votação de hoje, ela visa oferecer a denúncia contra a presidente e ela responder esse processo, né? Para que ela hoje responda o processo, são necessários a votação de 50% mais um, da metade mais um, dos senadores votantes, que eles daí darão início ao processo. E dado início ao processo, eles têm 180 dias para julgar o processo, é isso. E, aliás, se eles não conseguirem fazer por um motivo ou outro, a presidente pode voltar? Pode, ela pode voltar. Eis hoje, no início da sessão, notamos que houve alguns requerimentos efetuados por questões de ordem, na qual se você nota que o seu advogado, né, o advogado da AGU, ele vai querer judicializar o processo perante o Supremo, visando retardar o andamento do feito, porque se não julgar o processo em 180 dias, a presidente volta. Agora, se fala muito na questão do julgamento por parte do Supremo Tribunal de Justiça, né, do STF, da Justiça Federal, essa data de ombros, essa anulação feita pelo presidente do Senado, de uma decisão feita pelo presidente da Câmara, que depois acabou ele próprio revogando. Tudo isso é um teatro, já se sabia que não era possível parar o processo nesse momento, depois de uma votação de 3 dias na Câmara Municipal, doutor? Na realidade, houve a votação na Câmara, né, em que deu-se, por maioria absoluta, a aprovação para que se instaure o processo de impeachment e encaminhasse ao Senado para que o Senado realmente definisse vai processar ou não. Essa decisão ela foi totalmente contrária ao ordenamento jurídico e ao próprio regimento interno da Câmara, uma vez que ela foi intempestiva, já tinha se exaurido, acabado o trâmite do processo da Câmara. Então, não caberia ao presidente, num despacho monocrático, ao contrário do regimento da Câmara, na qual se prevê que não pode se prevalecer um julgamento monocrático em cima de uma decisão colegiada, ainda mais com mais de 2/3 dos votos. Agora, a população que está nos assistindo nesse momento quer saber o que vai mudar diretamente para ela. Se acredita que o afastamento da presidente se traga uma situação um pouco mais de tranquilidade ou não? Vai continuar essa questão turbulenta que mexe com bolsa de valores, que mexe com preço de dólar, tem gente que vai viajar, tem gente que tem ações na bolsa, precisa ser rico para ter ações na bolsa, não muita gente tem algumas ações. E aí, doutor, qual a expectativa? A expectativa hoje, eu vejo a população pode ter, que se no caso de ocorrer o impeachment, já houve, inclusive, quando passou pela Câmara, já houve uma reação na Bolsa, né? Já houve-se mais investimentos. Então, hoje, o empresariado, ele crê mais numa administração de Michel Temer do que Dilma Rousseff. Então, eu acredito que isso possa influenciar. Não vai ser a solução para o país. Eu acho que nós vamos atravessar uma fase muito difícil. Se a Dilma for afastada, que eu acredito que vá, o Michel Temer vai ter que ter apoio da maioria da Câmara e do Senado para que se
promova mudanças que realmente restringam as despesas do Estado. Porque o nosso maior problema que nós temos hoje é a despesa do Estado. A máquina do Estado era muito carosa para a população. É preciso um enxugamento. Precisa de um julgamento, sem Doutor dúvida. Luiz Eduardo de Moura, advogado, muito obrigado pela presença aqui no Band Cidade e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, nós vamos saber agora como fica o tempo em toda a região metropolitana. Vamos nessa. A nebulosidade é variável em toda a região metropolitana e há possibilidade de chuva à tarde na Serra da Mantiqueira. Em São Bento do Sapucaí, temperatura não passa dos 20 graus. No Vale também há possibilidade de chuva agora à tarde. São José dos Campos, Pindamonhangaba e Cunha terão máxima de 26. Em São José do Barreiro, os termômetros chegam a 27 graus. No litoral norte, domínio de sol, mas deve chover hoje à tarde. Temperaturas variam entre 17 e 29 graus em Ilhabela e Caraguatatuba. Santa Branca tem muitas nuvens nesta quarta-feira, com máxima de 26 graus. Amanhã, chove a qualquer hora do dia, termômetros entre 18 e 25 graus. Em São Sebastião, a chuva chega na tarde de hoje e deve continuar amanhã, quando a temperatura máxima atinge 28 graus. No próximo bloco, motoristas da aviação Pássaro Marrom fazem paralisação e 19 linhas intermunicipais ficam comprometidas. Nós voltamos em instantes com o Band Cidade. Não saia daí, hein? Agora, 13h, já chegando a 9 minutos. Há imagens de Taubaté com calor nesse início de tarde.